É o que, Alfredo? É o que você tá falando? Ah, eu sei. My bad! E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E aí, beleza? Tá tudo bem? Aqui não tá tudo bem. Aqui tá muita loucura, cara. A gente tá no meio de um curfew. Ou seja, toque de recolher, galera. Entendeu? O negócio tá feio. Então, assim, literalmente hoje aqui em Santa Mônica, o curfew começou às 4 horas da tarde. Agora eu tô gravando um vídeo aqui pra vocês, são 10 horas da noite. Então, dessa segunda-feira, dia 31 de maio. Então, assim, na verdade hoje é domingo. Nesse domingo, dia 31 de maio. Então, assim, o bagulho tá louco. Eu moro aqui em Santa Mônica e literalmente entre 6, 7 da noite, 8 horas, vários helicópteros aqui, vários carros de polícia. Então aguardem, porque amanhã eu vou soltar uma entrevista com um dos manifestantes pacíficos desses últimos dias e que agora não tá nem podendo mais protestar por causa dos vândalos. Porque, infelizmente, meu amor, não é só o Brasil que existe vândalo, né? Aqui nos Estados Unidos também tem. A gente queria que não tivesse, mas tem. Então, galera, amanhã nós vamos falar tudo sobre o que causou a morte do nosso querido irmão George Floyd. Então, galera, é isso aí. Aguardem. Amanhã vai vir um vídeo bombástico. Sim, amanhã, segunda-feira. Ou melhor, hoje. Você já tá assistindo agora de manhãzinha, né? Então, tipo, à noite eu vou soltar esse vídeo pra vocês, tá beleza? Enquanto isso, no fundo do castelo, isso aqui não, nós vamos falar sobre elas. Sim, elas. Vocês acreditam em bruxas? Em witchcraft? Em magia negra? Em pactos diabólicos? Você acredita nesse tipo de coisa? Vocês acreditam em feiticeiras poderosíssimas? E magos? Você gosta do mundo de Harry Potter? A gente não vai entrar no Harry Potter em si, mas nós vamos falar sobre as bruxas de Salem. Então, fica ligado aí se você quer saber tudo sobre isso depois da vinheta. Aviso. Este canal contém histórias e cenas reais, assuntos perturbadores dentre hipóteses sobrenaturais. Se você de algum modo é sensível a algum desses assuntos ou menor de 16 anos e sem o consentimento dos pais, recomendamos que não assista ao vídeo a seguir. E aí, galera, bem-vindos de volta. Eu sou a Vladi, pra quem não conhece. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve. Todas as quartas e sextas nós temos vídeos de teorias da conspiração, nós temos vídeos de assuntos sobrenaturais. Às quintas-feiras nós temos Vacas S.A. com participações das minhas amigas Michelle Galuf e Jordana, que é basicamente comédia, é aquele papo calcinha que as meninas vão se identificar, os meninos vão dar risada ou odiar, ou amar, porque daí vocês vão saber de todos os segredos, ou não, não é verdade? Enfim, deixa pra lá. E também nós teremos o Sábado da Pipoca, onde eu vou falar sobre filmes de terror, de suspense, sci-fi, ficção científica. Sabe, todos aqueles filmes assim, bem trash. E o projeto é para que de domingo eu comece a postar vídeos de true crimes, histórias de crime verídicas que aconteceram e que assim mobilizaram o mundo todo ou o país inteiro. Então aguardem aí, porque a gente vai falar de tudo isso, e sempre que tiver assim um assunto muito bombástico a nível mundial, igual o que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos nesse exato momento, eu vou sempre vir com algum vídeo para vocês, porque como eu já disse, eu moro aqui em Los Angeles. Então se inscreve no canal, já deixa aquele seu like pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo e do canal. E daí, vamos que vamos começar. A gente estudou em história, pelo menos eu estudei. Se você não estudou aí, a culpa é tua, meu querido. Mas a gente estudou em história sobre a Santa Inquisição que aconteceu na Idade Média lá na Europa, lembra? Pois é, a Santa Inquisição nessa época fizeram o que foi chamado de caça às bruxas. Porém, a verdadeira caça às bruxas aconteceu bem depois da Idade Média e bem longe da Europa. Essa caça às bruxas aconteceu aqui nos Estados Unidos, em Salem, em Massachusetts. Então, galera, em 1642, o Código Puritano foi criado. Esse código estabelecia a hereditariedade dos crimes, ou seja, os crimes que eram os piores e os crimes que não eram tão ruins. A gente tem como graus hereditários a idolatria, a feitiçaria, a blasfêmia, o assassinato, o envenenamento e a bestialidade. Então tá, isso foi criado em 1642.
1942. E agora a gente vai dar um pulo gigante na história e a gente vai para 1692, 30 anos depois. Esse foi o ano em que as sobrinhas de Samuel Parris, Elizabeth Parris e Abigail Parris, respectivamente, começaram a fazer coisas estranhas. O comportamento delas mudou muito. Elas gritavam, se contorciam, atiravam objetos na parede e o tempo todo dia elas alegavam que sentiam estar sendo mordidas por insetos, por animais e até mesmo por seres invisíveis. O médico da cidade então foi chamado e ele avaliou elas e disse: ok, é o seguinte, vocês estão sendo vítimas de alguma coisa sobrenatural. Só que a gente tem que levar em consideração que esse médico, ele é meio desqualificado pro papel de médico, sabe? Porque ele sabia ler, mas não sabia escrever. Então por aí a gente já sabe que o médico não era lá essas coisas, não é mesmo? Os habitantes então começaram a dizer que a família do reverendo, porque sim, o Parris era um reverendo, estava sendo amaldiçoada. Todo mundo estava com os olhos apenas focados na família Parris, até que então uma garotinha de 9 anos chamada Anne Pittman começou a apresentar os mesmos sintomas. A partir desse momento então, quando descobriram que essa garotinha também estava apresentando o mesmo tipo de sintoma, a galera ficou crazy. Foi um lance assim generalizado, foi uma loucura generalizada. A galera começou a falar de bruxaria, de maldição, de feitiçaria, de demônio, de tudo que era possível. As 3 meninas então, elas foram levadas para investigação e até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu dentro daquela sala de investigação. A gente não sabe se elas foram torturadas, se elas foram ameaçadas. A única coisa que a gente sabe é que elas saíram de lá deixando alguns nomes. Nomes de quê? Você já vai saber. As 3 garotas então foram levadas para investigação e até hoje ninguém sabe o que acabou acontecendo de verdade dentro daquela salinha de investigação. Ninguém sabe se elas foram torturadas, se elas foram ameaçadas, se elas falaram por livre e espontânea pressão ou por livre e espontânea vontade. A única coisa que se sabe é que as autoridades saíram dessa investigação com 3 nomes. O primeiro nome era Sarah Good. Sarah Good era uma mendiga que não possuía bem nenhum. Ela simplesmente morava ali na cidade, todo mundo conhecia ela, mas ela não tinha absolutamente onde cair morta. O segundo nome era de Sarah Osborne. Sarah Osborne, ela era uma viúva muito solitária que vivia ali na cidade. O marido tinha morrido já fazia algum tempo e ela era tipo aquela viúva, aquela senhorinha que tá sempre ali fazendo as coisas, tá sempre ali bisbilhotando a vida da galera. Era isso daí. E daí vem o terceiro e mais importante nome. O nome dessa mulher era Tituba. E por que era tão importante assim? Lembra lá do Reverendo Parris? Ela era escrava dele. E aí, galera, o que aconteceu foi o seguinte: Sarah Good e Sarah Osborne, as duas se proclamaram inocentes de todas as acusações. Só que o processo de julgamento era tão longo que elas acabaram morrendo antes que ele terminasse. Já a Tituba, meu amor, a Tituba disse que realmente ela tinha pacto com o diabo. E ela saiu falando pra cidade inteira, pras crianças, sobre voodoo, sobre feitiçaria, sobre como ela se comunicou com o demônio e como ela vendeu sua alma pra ele. Ela disse que simplesmente quando ele apareceu lá pra ela, na frente dela, ela decidiu que ia servi-lo. E não parou por aí. Pra causar ainda mais pânico, ela disse que haviam várias bruxas na cidade. Algumas pessoas acreditaram que ela foi forçada a dizer isso, outras acreditavam que ela era realmente uma bruxa. Sendo uma coisa ou outra, em um certo ponto ela veio a ficar cega e as pessoas realmente começaram a achar que isso era uma vingança do demônio por ela ter contado a todo mundo sobre o pacto, que era o diabo castigando porque ele queria castigar. Ninguém se sabe que depois de 1 ano e 3 meses presa, a Tituba foi a última bruxa a ser solta da prisão. Pelo menos desse momento, né, de caça às bruxas, ela foi a última a ser solta. Então, em maio de 1692, foi criado um tribunal só para julgar casos referentes à bruxaria. A primeira pessoa a ser julgada nessa época por essa corte, por esse tribunal, foi Bridget Bishop. Ela era uma mulher ali da comunidade que era muito conhecida por ser fofoqueira. Sim, a mulher, ela tinha a língua maior que qualquer outra coisa no corpo dela. Aquela ali não podia ver um vizinho conversando com outro que pá, ela já inventava a história do vizinho com outro vizinho. Você conhece alguém assim? Comenta aqui nos comentários se você conhece alguém fofoqueiro desse nível.
porque ela era. Ela então, essa mulher, a gente não sabe se é porque ela fez alguma bruxaria ou só por ser fofoqueira, tava todo mundo de saco cheio, foi a primeira pessoa a ser condenada por esse tribunal. O maior problema é que depois da criação desse tribunal, muitas pessoas, não só as que tinham sonhos, visões, premonições, começaram a ser julgadas, mas também eles acabaram utilizando esse tribunal, como por exemplo, o dono de algumas galinhas, né? Ele teve ali alguns ovos roubados por uma mendiga que roubou os ovos para matar a sua fome, e daí ele foi lá no tribunal e acusou ela de bruxaria e ela acabou sendo julgada e presa. Então, infelizmente, muita injustiça começou a ser feita. Entre julho e setembro de 1962, 18 pessoas foram presas, julgadas e condenadas de bruxaria. Entre essas pessoas, incluíam-se 4 homens, dentre eles, George Burroughs. O pessoal, inclusive, dizia que ele era o mestre das bruxas, por algum motivo. E olha que ele era um ministro formado em Harvard. Ele era um ministro, e mesmo assim ele foi julgado, condenado. Tá bom pra você? Dentre as acusações contra esse ministro, estavam algumas pessoas ali da corte, que estavam falando que ele tinha mordido elas. Ele também foi acusado de enfeitiçar e enfraquecer os soldados de Salem que perderam uma guerra contra os índios numa disputa territorial. Ou seja, motivos pessoais, será? Loucura da galera? Durante seu julgamento, muitas pessoas disseram que viram espíritos pairando ali no lugar. Por último, mas não menos importante, as pessoas acusaram ele de ter uma capa da invisibilidade dada pelas mãos do próprio bicho ruim, do diabo. É isso mesmo. Antes de ser executado, após ser condenado, ele proclamou, né, a oração do Pai Nosso, que acabou deixando muita gente confusa. Tipo assim, como ele tem um pacto com o demônio, se ele tá rezando o Pai Nosso, não fazia muito sentido ali na cabeça deles, né? Porque não faz sentido. E além do mais, todo mundo acreditava que não era nem possível, né? Que os bruxos e as bruxas não sabiam nem orar. Então, assim, a galera ficou realmente com o pé atrás depois disso. Ao todo, sabe-se que mais de 200 pessoas foram condenadas e mortas por essa corte. Inclusive uma menininha de 4 anos apenas, chamada Dorothy, que era filhinha da Sarah Good. Ela foi presa logo após de ser interrogada. Lembra da Sarah Good? Um dos primeiros nomes que foram falados lá no início do vídeo? Pois é, a filha dela. Por causa de tudo isso, por causa desse bando de injustiça que estava acontecendo, Cotton Mather, o ministro puritano, pediu para que sonhos e visões, premonições não fossem mais julgados e tidos como bruxaria. Só que ele não teve sucesso com isso. Ele pediu então para que seu filho, Chris Mather, que era presidente de Harvard na época, pediu que ele entrasse em contato com o governador da província, que era William Phelps. Ele acatou o pai dele e no dia 3 de outubro de 1692, ele entrou em contato com o tal governador. Nessa mesma época, coincidentemente, a mulher do governador, a Mary Phipps, ela foi chamada para ser escutada, porque a galera tava achando que ela era bruxa também. Foi aí que o governador falou assim: não, acabou, vou interferir, vamos acabar com essa palhaçada, tá? Vamos acabar com isso. E foi aí que finalmente toda essa histeria deu uma acalmada e todas as pessoas que tinham sido presas por essa corte foram soltas. É muito importante e triste ressaltar que muitas pessoas acabaram morrendo ainda presas dentro da prisão e outras acabaram morrendo ainda durante o julgamento. E é muito triste que nenhuma dessas pessoas teve um enterro digno. Elas não foram enterradas propriamente. E é muito bizarro, mas até hoje ninguém sabe onde os corpos foram enterrados. Alguns acreditam que os corpos foram enterrados ali nas proximidades de Gallows Hill, a colina da forca, onde eles realmente matavam essas supostas bruxas e os supostos bruxos. Então, nessa colina, conhecida como a Colina da Forca, eles acharam que provavelmente estivessem ali em algum lugar próximo. E de acordo com uma empresa de turismo local, Gallows Hill é um lugar extremamente mal assombrado. Ninguém sabe exatamente por que começaram os julgamentos da bruxa de Salem, mas há algumas teorias. Vamos para elas.
Emily Oster, uma estudante PhD da Universidade de Harvard, acredita que tudo começou na Era do Gelo. A Era do Gelo teve início nessa região e ficou ali entre os anos de 1550 e 1800 e acabou por se intensificar e o pico, assim, o ápice do frio se deu entre os anos de 1680 e 1730. Então nessa época tava muito frio. Toda essa era do gelo acabou com muitas plantações, acabou com a economia. Então acabou que as pessoas começaram a ficar meio malucas e acusar umas às outras de coisas absurdas. Eu, Ávila, adiciono que nessa mesma época, de acordo com as coisas que eu estudei para falar a respeito nesse vídeo, estava acontecendo a Guerra dos 9 anos aqui nos Estados Unidos. Essa Guerra dos 9 anos, para quem não lembra, foi entre os Estados Unidos e a França. E infelizmente ela acabou com muitos vilarejos. Eles foram dizimados, algumas comunidades dizimadas. E todos os sobreviventes acabaram se mudando para onde? Para Salem. Isso obviamente fez com que os indigentes aumentassem, aumentando também os roubos, aumentando a pobreza. E também teve a pior parte, né? Porque tipo assim, se esse período de frio já acabou com as plantações, já não tinha comida o suficiente para alimentar a pequena população de Salem, já tava ruim ali, imagina com esse povo todo de outros vilarejos, outras comunidades, se refugiando lá também. Infelizmente não é sempre que o ditado de onde come 4, come 5 funciona, especialmente quando você não tem da onde tirar comida. Com essa crise toda, as famílias mais ricas começaram a tentar se beneficiar de tudo que estava acontecendo. Elas estavam, tipo, com tudo isso que estava acontecendo, as famílias mais ricas começaram ali uma briga famigerada pelo poder. E a cereja do bolo dessa bagunça toda aí misturada, que foi no forno e veio prontinha, meu bem, a cereja do bolo foi a nomeação do pastor Parris. A nomeação de Samuel Parris para ministro puritano foi o que acabou com tudo, porque muita gente odiava ele de graça. A segunda teoria é de uma cientista chamada Linda Carporia. Ela acredita que essas meninas todas foram expostas a algum fungo que geralmente aparece ali onde guarda trigo, onde guardam-se cereais. É um fungo chamado ergot. Sendo expostas a esse fungo, elas então adquiriram uma doença chamada de ergotismo. O ergotismo é uma doença que se caracteriza ali por alucinações, convulsões, vertigem, formigamento, sensação de vermes se rastejando pelo corpo, entre outros sintomas assim que explicariam de certa forma os sintomas que as meninas estavam tendo, que as meninas tinham. A forma como esses grãos eram armazenados na época provavelmente explicariam a disseminação tão rápida dessa doença. Ao mesmo tempo que ficou muito pouco explicada essa teoria, porque elas não tinham outros sintomas da doença, como por exemplo o desintegramento das partes mais expostas do corpo, assim, tipo dedos, da mão, do pé, nariz, orelha, partes mais assim extremas do corpo. Então, a terceira teoria é de que tudo não passou de uma histeria coletiva. Ficou todo mundo louco, ficou todo mundo achando que tinha bruxa, que tinha demônio, que tinha o escambau lá, ficou todo mundo lelé da cuca e surtou. Essa é a terceira. A quarta teoria é de que as meninas estavam possuídas por demônios. Quinta teoria veio de Robert Calef, um comerciante local. Ele acreditava que o reverendo obrigou a sua escrava, a Tituba, a dizer que ela realmente era uma bruxa. Por quê? Porque assim ele ia causar uma histeria ali na galera, ia provocar medo e com isso ele ia obter o controle. Então, basicamente, ele acreditava que o pastor ele queria se utilizar dessa paranoia gerada em todo mundo para retomar o poder e ficar. O que, na minha opinião, até se explicaria, né, pelo fato de que as outras duas pessoas ali, as duas meninas que iniciaram todo o processo ali dos sintomas, faziam parte da família dele, mas não explica por que a outra garotinha, a Anne, começou a apresentar os sintomas também. Ela não tinha nenhuma ligação com a família. E a sexta e última teoria é de que elas eram realmente bruxas. Até hoje, o motivo real
pelo qual os julgamentos, a caça às bruxas de Salem aconteceu, continua sendo um mistério. Em 1957, o estado de Massachusetts se desculpou, assim, oficialmente por essa caça às bruxas de Salem, por esses julgamentos todos que aconteceram. E em 1992, 300 anos depois dos julgamentos terem acontecido, eles criaram um memorial. Esse memorial é uma espécie de lápide dentro da própria cidade de Salem, com todos os nomes das vítimas desse julgamento. Então essa história toda, a gente consegue ver que é muita coisa misteriosa, é muito ponto sem nó, é muito perder o fio da meada, é muito tipo, what the fuck? E afinal de contas, ninguém sabe por que esses julgamentos aconteceram, da onde começou, por quê? O pastor, ele era bom ou ruim? Aonde os corpos foram enterrados? Tem tantos mistérios envolvendo isso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando apenas sobre Gallows Hill, a montanha amaldiçoada e o que acontece por lá, se vocês quiserem que eu aprofunde mais nessas vítimas todas, vamos fazer o seguinte, vamos chegar a 100 likes nesse vídeo e vamos bater 4.000 inscritos. Então vamos lá, ajuda aí galera, compartilha esse vídeo, compartilha geral, porque é aquela coisa, né? Cada um acredita naquilo que consegue. E você, no que acredita?